começar, eu queria que você falasse exatamente isso, porque eu comecei a te seguir porque eu vi você falando, gente, não tem nada a ver o Facundo com a Atuesta, né? Porque a torcida do Palmeiras, agora qualquer jogador que vem da MLS, a torcida fica com esse pé atrás, né? Mas eu queria que você falasse o quanto ele pode ser protagonista aqui, né? Porque hoje ele é um dos. Ele é o quê? Top 5 da liga aí? Eu não sei em que nível que ele tá de jogadores da liga, mas o Orlando City também é um dos times mais fortes da MLS hoje também, né? Isso, o Orlando City é um dos principais times da MLS, chegou na final da sua conferência, né? Lá igual a NBA, NFL, todos esses esportes têm duas conferências e os campeões de cada conferência se enfrentam na final. O Orlando City esteve nessa final de conferência, na semifinal da MLS, digamos assim. É um time recheado de sul-americanos, tem até o Luiz Muriel, atacante colombiano que era da Atalanta, tem alguns jogadores é, de qualidade dentro do Orlando City. Facundo Torres é o craque do time, é o camisa 10 do time, é um jogador frequentemente convocado para a seleção uruguaia do Bielsa, assim, um jogador de nível de fato, que foi para a MLS nessa onda de sul-americanos. A MLS vem contratando muitos jogadores jovens sul-americanos, até porque é um mercado fácil de conseguir acesso aos jogadores, né? A moeda aqui é bem desvalorizada, até no Brasil, mas no restante da América do Sul, então, é muito a diferença para o dólar é muito grande. Então eles vêm aqui, buscam esses talentos. Foi assim com o próprio Thiago Almada, que eu acho que é o maior exemplo de sucesso assim saindo da MLS vindo para o Brasil recentemente, até o próprio Savarino, mas o Thiago Almada é um pouco mais jovem até. Eles vêm aqui, buscam esses talentos, levam para a MLS e esses caras se desenvolvem lá e depois são vendidos. O próprio Palmeiras tentou o Castelhanos há um tempo atrás, acabou não dando certo, ele foi para Lazio, não, foi para o Girona, perdão, depois foi para Lazio e foi um caso desse de sucesso. Seria uma contratação até pouco parecida com o Facundo nesse nível de qualidade. Um jogador que sai daqui jovem, se desenvolve na MLS e depois vai para um mercado maior. Boa. Massa, manda sua pergunta pro Thiago aí. Que dúvida que Thiago, você eu tem sobre o queria. Facundo Torres? Não, sobre o Facundo, assim, eu não tenho muita dúvida. Eu queria mais falar sobre o ambiente onde está o Facundo, né? Porque eu vejo, não muitos, não todos, poucos, menos do que eu deveria ver, mas eu acho jogos com baixíssimo nível de competitividade. É uma coisa meio, vai, tudo aberto, os caras jogam, tem mais espaço para jogar. Pode ser que seja do meu recorte, que é pequeno, né? Mas eu queria te ouvir sobre isso, porque na medida em que, na contramão disso, o Navarro volta para lá, tendo feito uma ótima Série B, não tendo emplacado no Palmeiras, e tem relativo sucesso, e você pega jogadores bem veteranos e tal, que estão jogando por lá também, né? A pergunta é sobre nível de competitividade, né? Nível de, por exemplo, preparação física, quantidade de jogos, né? Se o futebol já atingiu o futebol, o nosso, né? O soccer, já atingiu esse nível de performance que a gente vê no Brasil. Vou te dar um exemplo. O Palmeiras investe, e este ano, em 2025, vai novamente investir 10 milhões de reais para trocar software, melhorar e individualizar tratamento dos atletas, enfim, porque aqui é um inferno 70 jogos. A pergunta é nesse sentido, querido. Obrigado, viu, Thiago? Eu que agradeço. É uma pergunta muito interessante até para a gente conseguir explicar isso um pouco para a pessoa que não acompanha a MLS, que vem aqui para saber um pouco mais só do jogador, porque a MLS vem investindo também muito em infraestrutura, né? São times que são de donos muito ricos, a maioria deles, tem uma capacidade de investir nessa parte de estrutura muito grande. A gente está vendo, inclusive, time brasileiro não fazer pré-temporada lá, vários, inclusive, por conta dessa estrutura. Então, o time aproveita essa estrutura que o time tem, que os times americanos têm, para se preparar. Então, nessa questão de estrutura, eu acho que acaba se equivalendo, Preparando. equivalendo, né? Tá certo. Tá certo. Entrei numa dúvida aqui. Mas, enfim, é isso. Eu acho que em questão de estrutura, o Facundo não vai sentir essa diferença porque o Orlando City tem uma estrutura muito grande. Mas a competitividade da liga é algo que vem sendo muito debatido sempre, porque eu acho que ainda está longe de atingir o nível da liga brasileira no geral. E tem vários fatores para isso. É, tem que levar em conta que a MLS é uma liga jovem, então ainda está se desenvolvendo. Acredito que o nível do futebol brasileiro, com 15 anos de campeonato brasileiro, ainda tinha muita coisa a se desenvolver
em todos os sentidos. Os organizadores do campeonato ainda tinham que entender muita coisa de como fazer aquilo funcionar. E eu acho que a MLS ainda passa por esse processo. Por exemplo, um exemplo rápido, são 29 times, vai entrar o 30º time esse ano, em 2025. E isso atrapalha o nível da liga, porque se você não tem um nível de revelar jogador tão alto, não tem como você manter um nível médio da liga com tantos times, porque você não tem como sustentar esses times. De certa E forma, acho que um a nível questão do técnico. rebaixamento também pega muito, né, Thiago? Muita gente Eu fala ia disso. falar isso. Como não tem rebaixamento, as pessoas criticam muito isso, porque acaba que ninguém cai, e aí a competitividade também não fica tão alta, né? Isso, mas a questão do rebaixamento eu acho que até dá para contornar, porque eu entrevistei essa semana o diretor do Dallas, e ele é brasileiro e ele contou um pouco que essa questão do rebaixamento pro americano não faz sentido, porque ele até citou o caso de Cuiabá, Juventude, Atlético Goianiense, que esses times entram no Campeonato Brasileiro mirando não cair. E isso pro americano não faz sentido. Se o americano não entrar numa competição mirando ganhar, ele não entende como aquilo pode funcionar para ele. Então, o Dallas, o Los Angeles Galaxy, qualquer time da MLS tem um planejamento para ser campeão. Nenhum deles mira ficar em 15º na tabela, entendeu? Então o planejamento é, daqui a 2 anos no máximo a gente tem que brigar pelo título. E sempre reformulando o elenco, mirando o título. Então isso não faz muito sentido para eles. Porque é sistema de franquia. Até porque e os outros esportes eles não estão acostumados. Nenhum esporte deles tem rebaixamento, né? Isso, então não faz muito sentido para eles, porque é tudo mirando o lucro, é tudo mirando ser campeão no final para conseguir ter destaque. E sobre o nível técnico da liga, eu acho que vem evoluindo muito, ainda falta muita coisa para evoluir, mas vem evoluindo muito em relação a alguns anos. E a quantidade de bons jogadores aparecendo, eu acho que é um exemplo disso. É claro que o Facundo pode sentir uma diferença no nível técnico quando chega aqui. Mas eu acho que é um cara que tem uma capacidade de se adaptar muito rápido. É um jogador que vem sendo convocado pela seleção uruguaia, vem tendo esses níveis de confronto alto dentro das eliminatórias, por exemplo, dos jogos com a seleção uruguaia, e vem conseguindo demonstrar bem. Além disso, a MLS vem enfrentando muitos times do México. A gente vê o nível que os times do México têm quando a gente vê eles no Mundial, por exemplo, o Pachuca contra o Botafogo, o próprio Tigres contra o Palmeiras e vários outros que sempre dificultaram os brasileiros. E a MLS vem conseguindo competir de forma igualitária com esses times do México, dentro das competições continentais, em outros tipos de jogos. É um nível que vem ficando bem perto assim da MLS com o México. O México ainda está à frente, mas a MLS vem conseguindo chegar bem perto. E quando os jogadores vêm para o Brasil, e vários deles, o Almada, o Savarino, o Gregor, o próprio Alan Franco no São Paulo, tem uma porção de exemplos que a gente pode citar de Thales jogadores que Magno, vieram. né, que voltou agora, O Corinthians. Thales. E o Thales, por exemplo, era um cara que era reserva lá no New York City. O Alan Franco era um cara que não tinha destaque também no Atlanta. Então, vários deles conseguem vir para cá e conseguir desempenhar. É muito desse contexto. Se o cara vai conseguir se adaptar, se o cara vai conseguir entrar no ritmo do futebol brasileiro, qualidade eu acho que o Facundo tem para conseguir jogar muito bem aqui. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui mais focada no local do campo onde o Facundo pode jogar. Você acha que ele vem espelhando aí um Palmeiras para jogar mais de ponta, podendo ali ser um substituto futuro pro Estevão, ou ele tem mais o perfil de buscar ali para ser um jogador com um falso 9 ou exercer mesmo a função de 9? Ele pode jogar nessa função central da camisa 9 também, ou ele é mais esse jogador de beirada? Ele é mais esse jogador de beirada. Eu acho que ele é um substituto, entre aspas, perfeito, porque não tem como ser do nível do Estevão, mas ele é um substituto perfeito para o Estevão no sentido de local do campo. Eu vejo ele com características um pouco similares ao Arthur, até que passou por aí. Não sei direito como foi o Arthur, mas em termos de característica, de ser um jogador mais agudo, com capacidade de transitar trazendo para o meio para finalizar, esse tipo de coisa. Eu acho que é um jogador de beirada. Ele pode até jogar centralizado. Várias vezes no Orlando ele consegue jogar centralizado como um camisa 10, mas essa circulação de meio de campo na MLS é mais tranquila do que no futebol brasileiro. Não sei como ele vai se adaptar nesse sentido. No lado do campo eu confio mais no Facundo. Eu acho que onde ele vai desempenhar melhor é no lado de campo, mais especificamente até no lado direito. Thiago, você acha que o Facundo, como no 4, imagina o 4-2-3-1, né? O Estevão, Facundo por dentro e o Arias pelo lado esquerdo, ou o Felipe Anderson, ou
sei lá, o Ney, que foi ponta do Palmeiras na década de 70. Enfim, você acha que ele funciona como este meia atacante chegando por trás do centroavante? Eu acho que pode ser feito um teste. O Abel pode usar o estadual, por exemplo, para isso, para ver como ele se adapta nessa função no Brasil. Mas eu acho que o ideal seria tentar ou ele aberto pela direita ou ele aberto pela esquerda. Eu acho que o Estevão e o próprio É. Felipe Anderson podem fazer melhor essa função centralizada, entendeu? E aí abriria o Opa, espaço olha aí, ó. automaticamente. Ô, Gabriel Muniz, esse cara é bom, hein? Esses jovens, vou falar uma coisa, hein? Ô, Abel, escuta aí, Abel, vamos mexer um pouco na casinha? Vamos botar o Facundo na esquerda e o Estevão por dentro, porque aí a gente ganha opção. Você pode Nossa. ter o Facundo no melhor dele, o Estevão no meio joga, na ponta joga, goleiro joga, e aí o lado esquerdo e o ataque, a coisa fica legal. Tiago, gostei de você, viu, filho? Deixa o celular ligado. Não, e o legal dessa composição é que o Abel pode trocar, né? Um jogo ele joga o Facundo aberto, Esse, depois ele traz o exato. Estevão, né? O Estevão aberto, que aí o adversário fica mais difícil de ler o que o Palmeiras vai fazer. Eu acho que ele gosta bastante dessa variação tática aí dos jogadores. Outra pergunta que eu quero fazer para o Thiago é na questão da bola parada, porque assim, eu vi alguns vídeos e o Facundo ele cobra muito escanteio, né? Faltas, e vi alguns vídeos de pênalti também. Pô, se ele sabe bater pênalti, já é um bom reforço para o Palmeiras, né? Porque a gente anda tendo tanto problema com batedor de pênalti ultimamente. Eu queria que você falasse, é uma característica do Facundo também bater bem na bola, ele gosta de bater falta, eu sinto que assim, eu acho que são características um pouco diferentes, mas pelo pouco que eu vi, ele me lembra um pouco o Garro também, que está no Corinthians, o argentino, o Rodrigo Garro, porque ele finaliza bastante de média distância, né? Ele fez bastante gol também, tem uma esquerdinha afiada, né? Dá para fazer essa comparação ou não, Thiago? Então, eu acho que o Facundo é mais um jogador de lado de campo, né? O Garro é um meia armador, mas em questão de finalização, acho que parece um pouco sim. O Facundo é um dos melhores finalizadores da MLS hoje em dia. É um cara que bate escanteio, principalmente, falta para cruzar na área, perdão. Ele não é um grande batedor, um grande finalizador de falta, digamos assim, né? Que chuta no gol. Mas para isso, acho que vocês têm um cara que hoje é um dos melhores do Brasil, que é o Rafael Veiga, né? Então, vocês podem É isso. usar o Facundo principalmente para cruzar a bola na área em escanteio. O Veiga é destro, então imaginando do outro lado, pode pôr o Facundo para fazer essa cobrança, ele é canhoto. Então Não, acho não, que o pode. Veiga é canhoto também. O Veiga é canhoto. Me embolei, foi mal. Não, Enfim, tudo bem, o Facundo é tranquilo. mais uma alternativa para isso. Sim, sim. É um cara que cobra muito bem escanteio, cobra falta bem também. E eu acho que pode agregar nesse sentido. Não acho que seja um grande finalizador, mas é um excelente cruzador de falta, no caso. Animal. Galera,